Glória a Deus, porque nesse dia o Senhor nos dá a oportunidade de estar compartilhando as riquezas da sua palavra com cada um dos irmãos. E hoje nós vamos continuar nossas aulas, nosso curso do livro de Êxodo. E nós estamos ainda na primeira parte do livro, mas agora nós estamos quase saindo do Egito. Na última aula nós falamos a respeito da Páscoa. A Páscoa foi aquele momento que o povo de Israel foi livrado, foi salvo da condenação de Deus. Porque havia uma condenação de Deus ali sobre os primogênitos, mas naquele dia eles foram salvos. Mas a salvação de Deus inclui mais do que isso. Hoje eu quero falar um pouco da salvação de Deus. Na próxima aula eu vou falar do Mar Vermelho. Quando eu falar da passagem do Mar Vermelho, aí nós estamos encerrando essa primeira parte do livro, esse primeiro ciclo na história, que é o tempo em que o povo esteve no Egito. Lembra? Eu falei para você que o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é no Egito, do capítulo 1 até o 12. Depois, a partir do 12, é da viagem do Egito até o Monte Sinai, do 12 até o 18. No capítulo 19, eles chegam no Sinai e ficam lá até o final do livro. E lá no Sinai vão ter revelação da lei e do tabernáculo. Então esses 3 momentos do livro, essas 3 partes, tem que ficar claro na sua mente. Nós estamos ainda na primeira parte, eles ainda estão no Egito, mas já estão desfrutando da salvação de Deus. E na próxima aula vamos passar o Mar Vermelho e vamos encerrar esse tempo nosso de vida no Egito. Hoje eu queria falar sobre a salvação de Deus. Eu queria mostrar alguns tópicos que estão relacionados aqui, por um lado com a Páscoa, por outro lado, vamos ver depois, com a passagem do Mar Vermelho. A plena salvação de Deus contém todos os elementos e experiências até sermos conduzidos a Canaã. Então a plena salvação de Deus, ela começa com a Páscoa. Nós vimos na aula passada. A Páscoa é a porta de entrada. É o dia em que você crê em Jesus, que o sangue do Senhor é aplicado na sua vida, os pecados são cancelados. Aquele é a Páscoa. Mas a plena salvação, ela vai passar por uma série de experiências. Nós vamos depois ver cada uma delas. Vamos passar pelo Mar Vermelho, que fala do batismo. Vamos chegar em Mara, onde fala da cura de Deus. Vamos chegar depois em Elim, onde havia as fontes das águas. Vamos depois ir para o deserto de Zim, onde o maná foi liberado. Vamos chegar depois em Refidim, onde a água saiu da rocha. Depois vamos chegar na luta contra Amaleque, que é prevalecer contra a carne. E tudo isso faz parte da plena salvação de Deus. É a provisão completa do Senhor. Mas eu não quero me adiantar nesses tópicos que vai estar diante de nós. Só quero que você se lembre disso, que a plena salvação inclui desde a Páscoa até o dia que entramos em Canaã. Ou seja, todas essas experiências fazem parte da plena salvação de Deus. Nesse primeiro momento, vamos ver a salvação no Egito, que simboliza a nossa salvação da condenação, da morte. Eu quero ver com você 10 itens dessa salvação vistos aqui no livro de Êxodo. Primeiro item, nós fomos salvos pelo sangue da Páscoa e também pelo poder de Deus. Precisamos do sangue e precisamos do poder. Olha o que diz no capítulo 13, no verso 3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Então, lembra desse dia, porque foi com mão forte. Foi com poder de Deus. No verso 14. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então, todo crente precisa experimentar o poder de Deus quando é salvo. Paulo diz que isso é importante porque para que a sua fé não se baseie em palavras, mas em demonstração de poder. Como está escrito lá em 1 Coríntios 2, verso 4. Leia no PowerPoint, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, nós precisamos do poder de Deus para sermos libertos de toda a escravidão de Faraó. Todo crente tem que experimentar o poder de Deus. A igreja tem que ser um lugar onde o poder de Deus se manifesta.
Você tem que provar o poder de Deus quebrando jugo, quebrando escravidões, vícios, quebrando obras malignas, quebrando todo tipo de encosto, possessão, endemoniamento, seja lá o que for que tiver, que nome que se dê. Você tem que experimentar o poder de Deus na sua vida para quebrar essas coisas. A sua fé não pode estar baseada simplesmente num conjunto de doutrinas que você aprendeu, que alguém contou para você. Tem que estar baseado numa experiência. Você tem que poder dizer, como o Senhor está dizendo aqui, quando os seus filhos perguntarem por que você serve a Deus, tem que dizer, olha, eu sirvo a Deus porque Ele com mão forte me livrou da escravidão do diabo. Porque Deus com seu poder me livrou da escravidão do pecado. Você tem que poder testemunhar isso para os seus filhos, testemunhar para aqueles que questionarem você. Todos nós temos que fazer isso. O novo convertido tem que ser desde o começo ensinado a testemunhar do quê? Do poder de Deus que atuou na vida dele. O texto mostra claramente que a Páscoa veio, mas o texto diz, a explicação é, não foi só o sangue, foi também o poder de Deus operando em favor do seu povo. Segunda coisa, a salvação de Deus, a salvação plena, ela inclui a saída. Inclui a saída. Vamos ler, Êxodo 12, verso 33. Diz assim, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Depois no verso 39, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. No capítulo 11, verso 1 também diz, disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir, quando vos deixar é certo que vos expulsará. Então, uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é ser expulso do Egito. Então, a plena salvação de Deus inclui a saída. Nós precisamos sair do Egito. Nós precisamos sair do mundo. Então, essa saída, por um lado, é a obra de Deus, que nos tira de lá. Por um lado, é o poder de Deus que nos tira. Por outro lado, você pode ver nos textos que nós lemos, o povo de Israel foi expulso pelos egípcios. Tanto Faraó quanto o povo expulsou, o povo egípcio expulsou o povo de Israel de lá. Eles não queriam o povo de Israel no meio deles. Essa experiência tem que se repetir conosco também. Por que tem que se repetir? Porque nós não servimos mais para o mundo, irmãos. Você não serve mais para o mundo. Você está estragado para o mundo. Está de tal maneira estragado que mesmo que você não queira sair de lá, as pessoas vão expulsar você de lá. Essa tem que ser a experiência daqueles que de fato servem a Deus. Mas uma coisa é certa, não dá para servir a Deus lá. Não dá para servir a Deus no Egito. Por que vão expulsar você? Pelo óbvio, sua vida é outra agora. Então, você resolve agora caminhar com outros rapazes, vamos imaginar. Esses rapazes são promíscuos, mas você não é. Mas você está lá no meio deles. Aí você começa a falar o que para eles? Gente, para com isso, não é assim não, não faz isso não, isso está errado. Vão ficar alegre com você? Vão falar o que para você? Peraí, você está conosco ou não está? Você desmancha prazer. Tudo que a gente quer fazer, você venha para tentar desfazer. Então, eles vão falando o quê? Não, você não é do nossa turma. Você não é do nosso time. Você tem que procurar o seu. Então, eu gosto de contar um testemunho de uma irmã muito preciosa. Essa irmã, ela se converteu e ela era uma pessoa envolvida com drogas. Mas ela se converteu, veio para a igreja, parou com as drogas. Mas depois de alguns meses, menos de um ano, ela voltou a cair frequentemente no uso das drogas. Ninguém sabia, escondido. E ela mesmo sentiu-se constrangida, e ela falou, poxa, se eu estou vivendo dessa maneira, então eu vou voltar para o mundo, porque eu não posso ficar na igreja assim. Isso ela, conclusões que o diabo pôs na mente dela. E ela então voltou para as antigas amizades dela. E o pessoal, a princípio, achou legal aquilo, está aqui legal, você está aqui. E ela contando, isso depois, porque ela depois voltou para a igreja novamente, e ela contando esse testemunho, ela dizia que ela chegava nas festas e ela usava droga junto com eles. Mas aí depois, dava uma vontade nela de orar, o coração dela ficava apertado. E ela então pegava o violão e começava a cantar os corinhos da igreja.
E ela cantava na festa e chorava. E ela pregava para eles. E ela, drogada, pregava e dizia, vocês têm que converter. Vocês estão tudo indo para o inferno. Isso aqui tudo é o inferno. Lá na igreja é que é bênção. E o pessoal dizia, tadinho, olha como é que ela está tão destruída. E toda a festa era assim. Até que chegou um ponto que o pessoal falou, não, isso já passou do limite. Você quer transformar isso aqui em igreja? Você está querendo que nossas festas agora virem tudo culto? Seu lugar não é aqui, você tem que ficar lá na igreja. Volta para a igreja. E ela voltou para a igreja, não foi nem porque ninguém foi atrás dela, mas foi porque as pessoas lá do mundo não toleravam ela mais. Uma experiência similar ao do povo de Israel. Ela foi expulsa do Egito. Foi expulsa de lá. Disseram para ela, você não é daqui. Você não é daqui. E não é mesmo. Quer dizer, o fato dela não estar envolvida, enredada com aquela prática, levou ela ao engano de pensar que ela era de lá. Mas não era. O poder de Deus já tinha mudado a vida dela. Estava no lugar errado. Entende? Essa é uma experiência que todos nós deveríamos ter, de ser expulso. Mas há um outro lado, que eu vou depois falar com mais detalhes. Você tem que sair do Egito, porque o Egito é a esfera de autoridade de Faraó. Está me ouvindo? Você tem que sair de lá, porque se você não sai de lá, mesmo passando pela Páscoa, você vai estar debaixo da influência dele ainda. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes mais para frente para os irmãos. Terceira coisa, Israel não teve tempo de preparar pão levedado. Capítulo 12, no verso 34, nós lemos aqui, diz, o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Também o verso 39, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, e não haviam preparado provisões com pão levedado. Tiveram que levar só pão asmo, porque não tinha tempo de fazer o fermento. O fermento era feito com a própria massa do pão, que era fermentada, apodrecida. Como não deu tempo, eles tiveram que sair sem poder fazer o pão levedado. O que significa? Bom, primeira coisa, tem que lembrar que o fermento na Bíblia simboliza pecado. Sempre. Fermento na Bíblia sempre é pecado. O que significa o fato do povo ter saído sem ter tipo de pegar o fermento? Isso significa que se nós tivermos tempo de pegar o fermento, nós nunca saímos do Egito. A maneira como Deus faz é o quê? É tirar a ocasião do pecado na sua vida. Presta atenção que eu vou dizer para você. Se você de fato foi escolhido por Deus e você teve uma experiência de novo nascimento, eu quero contar para você que Deus vai tratar com o seu meio ambiente de uma maneira tal que você vai ser liberto, querendo ou não, planejando ou não. E vou dizer mais, sendo discipulado ou não. Sendo discipulado é melhor. Tendo alguém para acompanhar você é melhor. Mas mesmo se não tiver, eu quero dizer que o Espírito Santo é poderoso para cuidar daqueles que ele salva. Daqueles em que ele está operando na vida. E o fato é que Deus vai tratar do ambiente ao seu derredor. Deus vai criar dificuldades. Deus pode até criar enfermidades. Alguém fala, mas Deus pode mandar enfermidade? Deus pode mandar enfermidade se isso for para impedir você de trazer pecado consigo. Entende? Mas Deus vai libertar. Então Deus vai tirar amizades, Deus vai tirar ocasiões, Deus vai tirar oportunidades. Se o dinheiro for uma facilitação, Deus tira o dinheiro também. Por isso que alguns se convertem e fica sem nada. Alguém fala, mas não é possível, converteu, ficou sem dinheiro. É porque Deus tirou a ocasião do pecado. O que fazia ele pecar era o dinheiro. Outros perdem as amizades todas. É Deus que trata com o ambiente. Está impedindo você de trazer pão levedado. Impedindo você de fazer provisão das coisas do mundo. De fazer uma trouxinha com as coisas malignas. E trazer para dentro da igreja. Deus não vai permitir. Não permite ninguém daqueles que ele escolheu. Nós vamos ver depois, quando a gente vê na próxima aula, a gente vai ver que nem todos que saíram do Egito, de fato, eram do povo de Israel. Tinha um misto de gente misturado. Lá em Números é chamado de populacho. Também na igreja hoje também existe. Aqueles que de fato são regenerados, redimidos, são salvos mesmo, e tem aqueles que infelizmente estão aqui por um misto de curiosidade, de envolvimento, de outras motivações. Mas aqueles que de fato nasceram de novo, eles têm essa experiência. Quarta coisa, a salvação também inclui prosperidade. Isso é uma coisa surpreendente na ótica de alguns, mas é verdade.
Olha o que diz. Lá no capítulo 3, quando Deus chamou Moisés, Deus já falou para ele. Olha o que diz lá no verso 21. Êxodo 3, 21. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Que coisa preciosa. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Depois também lá no capítulo 11, olha o que diz, capítulo 11, verso 2 e 3, fala a mesma coisa. Fala agora aos ouvidos do povo de todo homem, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontre favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Depois do capítulo 12, no verso 35, diz assim: E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, despojavam os egípcios. Então veja bem, prosperidade também está incluída aqui no pacote da salvação completa de Deus. O que nós queremos dizer com isso? É que não é da vontade de Deus a pobreza. Não é da vontade de Deus a servidão, a escravidão, a carência. Deus é um Deus de prosperidade e riqueza. Deus não é o Deus dos escravos. Deus é o Deus dos livres. E Deus está dizendo, olha, vocês vão sair do Egito, mas vocês vão ganhar uma indenização. Os egípcios vão dar para vocês. Ninguém vai ter que tomar, porque Deus não tem que tomar nada de ninguém. Essa ideia de que Deus toma para dar, não, Deus não tem que tomar nada de ninguém, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele fala que Deus tocou no coração dos egípcios, de tal maneira que os judeus, ou os hebreus, pediam, os egípcios davam. Por que isso está registrado na palavra de Deus? Porque o alvo de Deus é que o seu povo seja próspero. Isso tem que ser ensinado desde o começo. Pastor, mas Deus não ama o pobre. Deus ama o pobre e Deus ama o pecador. Mas Deus ama o pecador para que ele possa ser transformado em quê? Em santo. E Deus ama o pobre para quê? Para tirar ele da pobreza e transformar ele em alguém rico, próspero. É por isso que Deus ama. Por que Deus ama o doente? Para curá-lo. Para tirar a doença dele. Entende? Então, o carente pode clamar a Deus. Então, eu não quero aqui hoje pregar sobre prosperidade, mas esse ponto é importante ficar claro para você. Deus não tem prazer na miséria, Deus não tem prazer nenhum na vida que os hebreus tinham lá no Egito, a vida de escravidão e de privação. Esse não é o projeto de Deus, esse é o projeto do diabo. O diabo é que quer privar, que quer oprimir, o diabo é que quer a pobreza, que quer a miséria, que quer a carência, que quer todo esse tipo de sofrimento e de necessidade que as pessoas têm. Deus não, Deus quer suprimento. Mas tem um ponto que é importante eu frisar para você. Para que Deus quer a prosperidade do seu povo? Deus não quer simplesmente, olha aí no PowerPoint, Deus não quer simplesmente enriquecer o seu povo. Só para falar, ficou rico. Deus tem em mente o quê? A edificação do tabernáculo. A prosperidade é dada para a edificação da igreja. Então lembra disso. Prosperidade é com propósito. Prosperidade é com propósito. Por que Deus tem em mente aqui? É que a gente lê às vezes o texto superficialmente, nós ficamos pensando que Deus está querendo só encher o povo de dinheiro. Encher o povo de prata, de ouro. Não é não, querido. É que Deus está levando o seu povo lá para o monte. E lá no monte ele vai edificar o tabernáculo. Você tem noção do tanto de ouro que foi necessário ali? É muito ouro. Quando nós chegarmos lá, você vai ver as dimensões. O tabernáculo, ele era todo de madeira coberta de ouro. Todos aqueles móveis eram de ouro. O candelabro era de ouro maciço. E quanta prata! Todas as bases eram de prata. E você pensa de bases, uma coisa pequena, uma pontinha de ferro? Não, era uma sapatona de prata, um negócio pesado que era para segurar o que cercava o átrio e também as tábuas do tabernáculo. Tudo aquilo tinham bases. E eram bases pesadas, de prata. De onde veio tanta prata? Aqueles escravos tinham isso? Escravo no Egito ganhava dinheiro? Escravo no Egito tinha direito de ter prata e ouro em casa? Não. Então, o Senhor está aqui tendo em vista lá na frente. O que ele faz então? Ele dá para o seu povo. Agora, sabe o que é interessante? Ele poderia ter dito assim, olha, eu vou dar para vocês, mas não é de vocês.
O que eu estou dando, na verdade, é porque lá na frente eu quero edificar. Mas Deus não fala isso. Deus fala, não, é seu. E lá na frente, ele pede o quê? Que cada um traga voluntariamente. Ele está dando a oportunidade de você devolver o que ele mesmo deu para você. Ele quer te dar a oportunidade de ser generoso com a generosidade dele. E a Bíblia fala que o povo foi tão generoso que Moisés teve que mandar parar de trazer. Não tinha onde guardar. As pessoas às vezes falam, Moisés não queria oferta. Não é que não queria, querido. Onde você vai guardar ouro? Aquele tanto de ouro. Onde você vai guardar aquilo? Não tinha cofre, não tinha nada. Então é melhor que fique com cada um. Que cada um mantenha o que é seu. Não é? Então, o alvo de toda aquela riqueza é a edificação da casa de Deus. Mesma coisa hoje. Por que você acha que Deus prospera os crentes? Para que os crentes possam falar que é mais rico do que os ímpios? Para que eles possam esbanjar e ter uma vida nababesca, luxuosa? É para isso que Deus prospera? Para a carnalidade? Não, querido. Deus prospera em função do propósito, expansão da igreja. O crente que não está investindo na obra de Deus, não entendeu o que está no coração de Deus ainda. Não compreendeu qual é o propósito de Deus. Você tem que ensinar isso. Prosperidade é para um propósito, expansão do reino de Deus. É para isso que Deus prospera. Mas tem muitos crentes que simplesmente estão guardando dinheiro. Estão simplesmente acumulando coisas para si próprio. Isso é uma coisa muito séria. Você entende dízimo melhor quando você entende o que é a igreja. Lembra que eu falei para você que lá no Monte Sinai você teve revelação de duas coisas? De Deus e também da sua casa, do tabernáculo. Hoje também nós precisamos de revelação de duas coisas. De Deus, do seu propósito e também da igreja. Quem não tem revelação da igreja, ele não consegue entender por que ele tem que ofertar. Quem não tem revelação do que é a igreja, ele não consegue entender por que ele tem que ser discípulo, por que ele tem que liderar. Ele não consegue entender por que nós fazemos as coisas. Por quê? Porque ele não tem revelação do que é a igreja. Para ele, igreja não é nada. Ele não dá valor naquilo que Deus dá valor. E por que alguns têm e depois perdem? Porque Deus tira. Deus te deu com um propósito. E você não usa o propósito, Deus remove. Simplesmente. Simples assim. Entende o que eu estou dizendo? É mais ou menos como se fosse o seguinte. Eu sou um homem muito rico. Eu vou sair de viagem. E eu vou designar 3 servos meus. Vou designar aqui o Guilherme, o Wendel e o Heitor. Eles vão cuidar da minha esposa na minha ausência. E eu digo para eles, olha, vou mandar todo mês para vocês 10 mil reais. Para cada um. E vocês vão pegar esses 10 mil reais, 1.000 reais você vai dar para minha esposa, para cuidar da minha casa. Os outros 9 pode manter com você. Muito justo, muito generoso. E eu pego então, faço isso que eu falei, vou partir para uma viagem longa e demorada. Mas lá eu continuo mandando dinheiro. E todo mês eu mando o dinheiro para vocês. Aí o que acontece? Eu pego e volto. Quando eu volto, depois de um ano, aí eu pergunto à minha esposa, como é que foi que os servos fizeram com o dinheiro que eu mandei para você? Aí minha esposa fala, olha, o Guilherme todo mês mandou 1.000 reais para mim. Você falou que era 10%, ele fez o que você mandou. Agora é o seguinte, o Heitor, no primeiro mês, ele mandou 1.000. No segundo mandou 800, no terceiro caiu para 300, depois não mandou mais nada. E o Wendel, ele mandou, além dos 1.000 que você falou, ele mandou mais 1.000, ele mandou 2.000 todo mês. Esse foi o relatório. Eu pergunto a você, eu sou o senhor desses servos. O que você acha que é justo que eu faça com eles agora? O que é justo? Vou te dizer o que é justo. O dinheiro é meu. Eu vou dizer, bom, o Guilherme, que foi fiel, eu vou continuar dando para ele os 15 mil. Porque ele foi fiel. Mas o Heitor, que não cumpriu o que eu falei, ele não se importou com o que é importante para mim, e ainda roubou o dinheiro que eu falei que era para usar para minha esposa, eu vou tirar dele. Não vou dar mais 15 mil para ele. E o Wendel, que deu até além do que precisava, eu vou pegar os 15 mil que era do Heitor e vou passar para o Wendel. Porque vai ser muito melhor. Porque se o Wendel estiver ganhando 20, ele vai passar 4 para minha esposa. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é justo?
Sim ou não? É isso que Deus faz. Exatamente isso que Deus faz. Aí alguns falam, esse negócio de dízimo é coisa da lei, do Velho Testamento. Eu ouvi muito essa lorota. Presta atenção. O Senhor confiou coisas a cada um de nós. Para quê? Para cuidar da sua noiva. Para cuidar da sua noiva. Ele nem falou que tinha que dar tudo para a noiva, não. Ele falou que tinha que dar 10%. Alguns são mais fiéis, dão mais de 10%. Mas outros são infiéis e não dão. O que vai acontecer? O que tem, mais se lhe dará. Mas aquele que resolveu esconder para si, até o que ele acha que tem, vai ser tirado dele. E vai ser dado ao que já tem. Essa é a lógica de Deus. É assim que Deus faz. Por isso não se assuste se às vezes Deus tira de uns e dá para outros. Deus tira do infiel. Deus faz distinção. Quantos concordam que isso é verdade? Bom, vamos avançar. Quinto ponto. A redenção de Deus é sobre nós, nossos filhos e nossos bens. Olha o que a palavra de Deus diz. No capítulo 12, no verso 37, diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Isso aqui é o que foi salvo. O que foi salvo não foi somente os homens. Foi também suas esposas, foi também os seus filhos e também os seus bens. Levou o gado, levou o cachorro, o periquito, papagaio, tudo está incluído. Por quê? Porque crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. A salvação de Deus, ela alcança você e alcança tudo que é seu. Alcança toda a sua casa. Enquanto os seus filhos não podem escolher por eles mesmos, Deus considera a sua escolha como sendo sua e dos seus filhos. No dia em que eles tiverem maturidade para escolher, eles vão poder escolher por eles. Mas enquanto não podem, você escolhe por eles. Isso é justo. Isso é justo. Ah, pastor, mas e o ímpio que escolhe ir para o inferno? Deus é justo. Se ele escolher ir para a glória, o filho vai junto. Se ele escolhe para o inferno, o filho vai junto também. O destino do pai é o destino do filho. A salvação de Deus é assim. É para casa. É para a família. Então, incluiu todo mundo. E também o texto fala que havia no meio deles um misto de gente. Que misto de gente é esse aqui? Esse misto de gente aqui são pessoas que não são hebreus. Provavelmente são egípcios ou gente de outros países que viviam no Egito. E esse pessoal aqui, o que aconteceu? Eles viram o poder de Deus. Eles viram toda aquela glória, aquelas coisas acontecendo. Então, esse misto de gente que o texto fala, que nós lemos aqui, ou eles eram curiosos, ou eles eram pessoas que gostariam de desfrutar daquelas bênçãos também, ou era gente deslocada, ou era gente que sofreu por causa das pragas. Lembra que as pragas acabaram com tudo? Então tem gente que perdeu casa, perdeu tudo, não tinha mais nada. Eles falaram, vamos com esse povo também? Olha que coisa bonita, tem aquela coluna de fogo ali de noite, de dia tem a nuvem, e o negócio é tão precioso aqui, vamos ficar no meio desse negócio poderoso, vamos dizer assim. Isso lá em Números, capítulo 11, verso 4, é chamado de populacho. E é esse populacho depois que vai contaminá-los com as saudades das comidas do Egito. Ok? Então não foram só os hebreus que saíram do Egito. Saiu também um misto de gente. Está aqui no verso 38. Subiu também com eles um misto de gente. Um misto de gente. Uma porção de gente, tudo quanto é banda. Infiltrou-se no meio do povo. Infelizmente na igreja às vezes também existe esse misto de gente. Né, que a Bíblia chama de populacho. E que depois tenta contaminar o povo com as saudades das comidas do Egito, das coisas do Egito. Sexto, ao sairmos do Egito, nós somos transformados num exército. No capítulo 12, no verso 41, diz: aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Hostes aqui significa todos os exércitos do Senhor saíram do Egito no mesmo dia. No capítulo 13, no verso 18, diz: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, sabe o que quer dizer esse verbo arregimentar?
Não. Arregimentar vem de regimento. O que é um regimento? Um pelotão. Pelotão do exército. Então, arregimentar significa organizar em pelotões. Regimentos. O exército é organizado assim. Então, quando eles têm que fazer uma marcha muito longa, eles vão a pé, eles vão então arregimentados. Todo mundo em fila no seu pelotão. Isso é ordem. Então você vê que a salvação de Deus nos transforma num exército. Isso significa que o povo não saiu do Egito de maneira desleixada nem desorganizada. Não fica pensando que o povo saiu, vamos embora, multidão, e todo mundo saiu naquele negócio, aquela confusão, e carregando menino para cá. Não foi assim não. Tudo organizado, com a sua tribo, com a sua família, cada um seguindo a direção de um comandante, de um capitão. Eles estavam na forma de um exército. Isso implicava então que havia entre eles ordenação de autoridade, isso implicava que havia entre eles um comportamento estrito, isso significava que entre eles havia um entendimento claro de que eles eram um exército. Então preste atenção, em termos espirituais, isso também fala a respeito de nós. Nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa guerra. Nossa guerra, obviamente, não é contra carne e sangue, não é contra homens. Nossa guerra é contra principados e potestades. Mas na igreja tem que ter esse espírito de ordem. Uma coisa que muitas pessoas estranham quando vêm para a nossa igreja é porque nós somos uma igreja em célula. Sendo uma igreja em célula, nós somos uma igreja arregimentada, organizada, ordenada, cheia de padrões de autoridade e de submissão. Isso faz com que nós caminhemos de maneira organizada. E você sabe, esse também é um dos segredos do crescimento da igreja. Agora, isso faz parte da salvação de Deus. A igreja é noiva, a igreja é família de Deus, é povo de Deus, é lavoura santa. Mas a igreja também é um exército. A igreja também é um exército. E sendo um exército, tem que ter essas características. Por isso, não fique angustiado se na igreja, eventualmente, você é desafiado a submeter-se. Você é desafiado a andar debaixo da ordenação divina. Você é desafiado a não sair da sua fileira, não sair do lugar que Deus está te colocando. Tudo isso é tão importante, irmão. Tudo isso é tão chave. Mas nós vivemos uma geração que não gosta disso. Muitas igrejas desconsideram isso. Por isso não experimentam o melhor de Deus. Você deve louvar a Deus pela igreja que você participa. Pela ordem que o Senhor nos tem dado. Essa ordem tem permitido a gente caminhar com clareza. Não há confusão entre nós. Não é? Esse ambiente de graça produz um ambiente também de vida, de frutificação. Sétimo, a redenção nos introduz também na ressurreição. No capítulo 13, no verso 19, tem um fato interessante. Verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. O que significa ter os ossos levados? Poderia significar várias coisas, mas eu quero realçar duas coisas importantes. Os ossos tirados da sepultura e introduzidos na boa terra significam ressurreição. E significa que todos aqueles que morreram, inclusive José, sem ver a salvação de Deus, também foram salvos em Cristo. Aqueles que morreram antes de Cristo, que morreram na antiga dispensação da lei, eles aguardavam pela Páscoa, pelo Cordeiro Pascal. E o que acontece? Mesmo tendo morrido antes de Cristo, eles também experimentaram a salvação de Deus. Esse é um ponto importante. Por outro lado, o que é importante me mostrar é que o fato de estar levando esses ossos aqui nos mostra que o Egito, na verdade, para Deus era um grande cemitério. Naquele estilo lá de Ezequiel. Aquele monte de ossos que estavam ali. E o povo de Israel é aquele exército, Ezequiel 37, que ganhou vida. Que apareceu os tendões, que apareceu a carne, e eles então receberam vida. Essa é a plena salvação de Deus. Você estava morto e recebeu vida. E isso está simbolizado aqui pelos ossos de José. Não é? Poderia colocar uma terceira coisa também aqui. Não escrevi, mas poderia colocar. É o fato de que eu falei para você que os ossos simbolizam a vida de Deus que não pode ser quebrada. Lembra que eu falei para você que na Páscoa os ossos do Cordeiro não podiam ser quebrados?
Aqueles ossos apontavam primeiro para quê? Para a costela de Adão, da qual Eva foi feita. Eva aponta para a igreja. Adão ali é um tipo de Cristo. E significa que a matéria-prima da igreja é a vida de Cristo. Portanto, o osso aponta para a vida inquebrável de Deus. Jesus na cruz também, os seus ossos não puderam ser quebrados. O fato dos ossos serem levados significa que existe algo da vida inquebrada de Deus que pode herdar a glória, que não é carne nem sangue. Carne e sangue não vão, mas os ossos, naquele caso, estão representando isso. Amém? Mas o mais importante é você entender, de fato, que o Egito é, na verdade, um grande cemitério. E todos nós estávamos lá mortos, mas um dia recebemos vida diante de Deus. Amém, irmãos? Oitavo, guiados pelo caminho mais longo. Qual foi o caminho que eles saíram? Êxodo, capítulo 13, verso 17, diz: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Então, eu não trouxe o mapa aqui hoje, eu prometi, toda vez eu esqueço. Eu vou trazer na próxima aula. Quando o povo saiu do Egito, havia, na verdade, hoje em dia só existe um caminho. Que o outro caminho nem é caminho, na verdade. É o caminho dos filisteus. Hoje, essa região dos filisteus, se você olhar no mapa, é um pedacinho de terra chamado Faixa de Gaza. É isso mesmo, essa faixa de Gaza, esse lugar que tem lá aquele conflito, aquela guerra toda com os palestinos. Pois é, aquele pedacinho de terra é chamado de terra dos filisteus. Então, o caminho dos filisteus era passar por ali. Por isso que a faixa de Gaza faz divisa com o Egito. Então, esse era o caminho rápido. Passando pelo caminho dos filisteus, ia sair do Egito, ia chegar bem rápido lá em Canaã. Mas o Senhor falou, não vou fazer isso porque ali eles vão ver a guerra. Eles vão entrar na guerra. E como eles vão entrar na guerra, logo de cara, vão poder ficar desanimados. Então o Senhor os levou por outro caminho, o caminho do deserto. O que isso nos fala? Que tem dois caminhos para você chegar no reino. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é o caminho dos filisteus. O caminho estreito é o caminho do deserto. É o caminho por onde o Senhor nos leva. Amém, meus irmãos? Então, é o lugar para onde não há mais retorno. O caminho estreito não tem retorno. Não tem volta. É interessante ver que o Senhor guiou o povo por um caminho improvável. Totalmente improvável. Nono, eles foram guiados pela coluna de fogo e pela nuvem. Isso está no capítulo 13, no verso 21, que diz: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que significa a coluna, a nuvem e a coluna de fogo? Os dois apontam para a mesma coisa. De dia, a coluna era nuvem sobre eles. À noite virava fogo. Por quê? De dia era para guardar do sol. De noite era para esquentar do frio. Porque o deserto é assim. De dia é 50 graus, à noite é 0 graus. Então, essa discrepância de temperatura, Deus então os guardou. Portanto, tanto a nuvem quanto o fogo têm o mesmo sentido. Ambos, em tipologia, apontam para o Espírito Santo. Tanto a nuvem quanto o fogo apontam para a obra do Espírito Santo. Então, em nossa experiência, nós precisamos de ter o Espírito Santo nos conduzindo. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos foi enviado para nos guiar a toda a verdade. Do mesmo jeito que a nuvem e a coluna de fogo guiou o povo de Israel, o Espírito Santo nos guia hoje. E o texto diz que nunca se apartou deles durante o caminho. Também na nossa jornada, o Espírito Santo não vai se apartar nem um dia. Como é que você percebe isso? Você pode sentir a direção do Espírito suave, como um vento, como a nuvem, ou pode sentir a direção de Deus forte, como fogo queimando no seu coração. Isso vai ser de maneira bem prática, sem perceber o Espírito. O Espírito pode ser um fogo queimando no coração, ou pode ser um vento suave, soprando também, para você perceber para onde Ele quer te levar. Você vai experimentar essas duas formas no seu dia a dia. E por último, a Bíblia fala que eles saíram pela fé. Não é? Isso está visível no capítulo 14, do 13 ao 15, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós,
e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você percebe as duas posturas aqui? Até meio contraditório. Por um lado, o texto diz: aquietai-vos, vede o livramento de Deus. Isso que o texto está dizendo. Por um lado, aquietai-vos. Verso 14 diz: o Senhor pelejará por vós. Por outro lado, o Senhor fala o que no verso 15? Por que estava orando? Espera aí, Senhor, porque estou orando? O Senhor falou que o Senhor vai pelejar por mim. O Senhor fala o quê? Por que você está orando? Diga ao povo que marche. Não é hora de clamar. Então, como é que você pode conciliar essas duas coisas? Então, por um lado, o Senhor manda quietar. Por outro lado, Ele manda que nós marchemos. Isso nos fala de duas atitudes chaves para servirmos a Deus. Por um lado, você precisa de ter aquela postura de descanso. O Senhor peleja por mim. A batalha é dele. Essa guerra é dele. Eu não vou ter que lutar. O Senhor vai vencer por mim. Esse é um lado. Por outro lado, tem que ter uma ousadia. Ou seja, não pode ter passividade. Muita gente tem uma postura de descanso. O descanso dele é ficar deitado na casa dele, debaixo da coberta, debaixo da cama, com medo. Isso não é descanso de Deus. Entendeu? Deus quer que você descanse. Nada de ansiedade, nada de angústia, nada de peso na alma. Mas também nada de ficar parado. As duas coisas caminham juntas. Eu descanso em Deus, mas agora eu tenho uma postura ativa. Por que clama a mim? É hora de marchar. Então, tem a hora de jejuar, tem a hora de orar, mas também tem a hora de marchar. Tem aquela postura que é uma postura de descanso, de confiar em Deus, de esperar no Senhor, mas também tem aquela postura ousada, de pôr o pé na água e dizer: vai abrir, vai multiplicar, vai crescer, vai expandir, vai se estabelecer, a obra do Senhor vai acontecer. Tem que ter as duas coisas. Esse equilíbrio é dinâmico. Homens de Deus entendem isso. Nós temos que entender isso também. Infelizmente, muitos, em nome da fé e do descanso de Deus, são passivos, ficam parados, esperando o mar abrir. Não vai abrir. O mar só abre depois que você pisa na água. Tem que ter as duas coisas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, esses 10 elementos constituem a plena salvação de Deus, como nós vemos aqui no livro de Êxodo. E podemos ver também de maneira hoje real na vida de cada crente. Na próxima aula, nós vamos ver a passagem pelo meio do mar, no capítulo 14 de Êxodo. E vamos, com a passagem pelo meio do mar, vamos estar enterrando definitivamente esse tempo no Egito. E vamos começar a nossa jornada rumo a Canaã. Amém? Deus possa abençoar cada um dos irmãos.